14, beleza. Talvez tenha errado o número, mas enfim. Gente, a crise do Império é um negócio bem complexo, porque, como a gente viu, o Império teve muitos anos. Teve Dom Pedro I, teve aquele período regencial ali, teve Dom Pedro II, que governou durante 40 e tantos anos, 49 anos. Então, o reinado que acabou o Império não foi de nenhuma maneira um reinado curto, né? Foi um reinado bem comprido, quase a vida inteira do cara ele estava reinando o Brasil. Então a gente tem que ver por que, que esse império, uma vez tão grande, tão próspero, vai cair para dar lugar à República. E aqui a gente tem algumas questões que a gente vai falar de descontentamentos. Tudo aqui que está aqui como questão republicana, questão de sucessão, tudo isso aqui são descontentamentos da população em relação ao governo, né, do Dom Pedro II. E aqui do ladinho, o fortalecimento de algumas classes, alguns grupos que vão se opor ao governo do Dom Pedro II. Então, a classe média vai crescer bastante, a burguesia urbana vai crescer bastante, as oligarquias são aqueles grandes fazendeiros que normalmente plantam um único tipo de produto para vender, e principalmente os setores do exército. A gente vai ver que o exército vai ser talvez o grupo mais descontente com o Império, e vai ser, né, o grupo que vai dar fim ao Império. Quem vai proclamar a República vai ser um marechal, vai ser um comandante do exército, e os primeiros anos da República vão ser governados por militares. Quando a gente chegar lá na Primeira República, República Velha, que vocês já devem ter ouvido falar nas aulas e tal, a gente fala de República do Café com Leite, ali no início do século XX, mas no inicinho é República da Espada. Por que é República da Espada? Porque era a república governada por militares. A República Brasileira ela começa firme e forte com o exército, com os marechais comandando tudo, certo? Mas vamos lá, vamos ir questão por questão para tentar entender por que todo mundo estava meio puto com o Dom Pedro II. Vamos tentar ir da menos expressiva para mais expressiva. E eu começo aqui com a questão republicana, e talvez seja meio confuso, assim, por que a questão republicana eu estou chamando de pouco expressiva, mas é porque se as outras coisas estivessem bem, se a economia estivesse bem, se a relação com os militares estivesse boa, provavelmente não teria uma força muito grande para transformar o Brasil numa república, né? Só tu ter pessoas com os ideais republicanos não é suficiente para transformar o Império numa república. Tu precisa de uma motivação econômica, tu precisa de uma motivação militar, tu precisa de algo maior atrás desses ideais, né? E nesse momento, em 68, quando começa o Partido Republicano, a gente ainda não tem isso. Mas é bom vocês ligarem bastante essa data de 1868 com o fim da política de conciliação. Aquela política em que os dois grandes partidos, o liberal e o conservador, eles vão meio que governar em conjunto, né? Em 68, essa política ela vai cair por terra e vai surgir o Partido Republicano, que vai ter cada vez mais força. Mas mesmo assim, sozinho o Partido Republicano não vai conseguir fazer muita coisa. A gente também tem a questão da sucessão, que é basicamente pensar quem é que vai vir depois do Dom Pedro. A gente tem que pensar nisso. É no Império, é uma monarquia hereditária, então a gente tem que pensar em quem é que vai governar depois que o velhinho morrer, né? Ele já é velho, ele já tá com seus... Não lembro agora quantos anos ele tinha, mas acho que eram 60 e poucos já. 70 e poucos. E já tinha que pensar em quem é que ia suceder esse cara. Na linha de sucessão, o mais óbvio era a filha dele, a princesa Isabel, e o esposo dela, o Conde Deu. Só que esses caras eles eram bem mal vistos pela sociedade e principalmente pelas elites. A gente vai ver que a princesa Isabel ela vai redigir boa parte daquelas leis escravistas, né, que vão acabar com a escravidão aos poucos, de uma forma gradativa. Isso vai fazer com que ela fique muito mal vista, principalmente pelas elites, né, pelos grandes proprietários de terra, os grandes escravocratas, toda essa galera mais endinheirada. E o Conde Deu também não era muito bem visto, porque ele até lutou na Guerra do Paraguai, mas
Os relatos foi que ele só piorou a situação em todo lugar que ele participava. Então o exército não vai gostar dele, vai achar ele um cara muito difícil de trabalhar. E por isso, quando as pessoas pensavam, putz, daqui a pouquinho o Dom Pedro morre, vai ter que chegar essa mina aí, eles não estavam muito felizes com essa ideia. Ok? Tranquilo, gente? Lembrando, pode assumir uma rainha, uma mulher, mesmo nesse mundo tão machista, nesse mundo tão patriarcal? Pode, se tu não tiver nenhum filho homem. Se o Dom Pedro II tivesse um filho homem, esse filho, por mais que ele fosse mais novo que a Isabel, ele assumiria. Mas ele não tinha. Por isso, ela iria assumir após Dom Pedro II. E detalhe, caso vocês não saibam, quando uma rainha ela assume, o cara que está casado a ela não é chamado rei, é chamado consorte real. Tu só chama alguém de rei e rainha quando o cara assume, quando o rei ali é o filho do rei anterior, e daí ele casa com uma mulher. Quando tem uma rainha que casa com alguém, ele é o consorte real. Tranquilo? Professor, eu me esqueci porque a Rainha Elizabeth era mal vista pela sociedade. Tem como repetir? A Isabel ela era mal vista, principalmente porque ela estava envolvida em muitos escândalos políticos na época, mas principalmente a questão escravista, né? Ela que vai assinar a Lei Áurea, ela que vai assinar a Lei de 71 do ventre livre. Então, por mais que a escravidão já tivesse meio que nos seus dias contados, isso tudo fez com que ela fosse mal vista pelas elites. E a questão do Conde Deu, do esposo dela, que era um militar muito fracassado para os parâmetros da época, também não melhoraram muito a questão. Porque a pessoa já não gostava dela, a pessoa não gostava dele, daí, de um dos dois, não dá uma coisa muito boa. Entenderam? Tô tranquilo? Sim. Ok. Tá, e aqui, gente, a questão religiosa, essa aqui vai ser bem mais complexa. Isso aqui vai dar pano pra manga pra gente conversar, pra gente bater papo, porque a questão religiosa é uma treta muito antiga da igreja com os maçons, essa organização misteriosa que aparece nos filmes do Dan Brown. A igreja e os maçons eles vão tretar desde que a Itália vai começar a se unificar. E isso vocês vão ver nas aulas de história geral, tá, gente? Isso aqui não é conteúdo de Brasil, isso é conteúdo de história geral, as unificações europeias lá do século XIX, papapá, essa desgraça. Mas enfim, a Itália ela vai se unificar e a igreja vai ser contra isso, porque se a Itália se unifica nesse momento, a igreja vai perder muita terra, vai perder muito dinheiro. E os maçons vão ser a favor disso, porque eles vão ganhar dinheiro. Então a igreja e a maçonaria eles vão tretar lá na Itália nesses anos anteriores à crise do Império. Como a igreja vai sair perdendo e a maçonaria vai sair ganhando, pelo menos naquela situação, a igreja vai ficar com um ranço da maçonaria muito grande e vai fazer de tudo para prejudicar os maçons. Até hoje, a igreja ela não aceita a maçonaria dentro dela e expulsa todo mundo que faz parte desse grupo. Em 64, então, o Papa Pio IX ele vai escrever essa bula. Essa bula, no caso, é meio que um tratado lá, um decreto papal, sei lá. Esses termos eles são utilizados equivalência um ao outro, tá? A bula Syllabus, que ela vai expulsar os maçons de dentro da Igreja Católica. Então, se tu é maçom e tu é católico, tu não é mais. O Papa te excomungou. E a gente pode pensar nos dias de hoje que efeito tem uma excomungação, né? Que efeito prático tem isso? Que efeito prático tem o cara lá da igreja dizer que tu não faz mais parte da igreja? O que vai mudar na tua vida? Mas nessa época, a igreja ela era central em tudo. Né? Ela era central na vida das pessoas, era central no governo.
tu tinha que ter o apoio da igreja, pelo menos em alguma quantidade, para poder governar mais tranquilo. E quando o Papa ele expulsa todos os maçons da Igreja Católica, isso vai dar um desconforto muito grande aqui no Brasil, porque muitos dos nobres, muitos dos governantes eram maçons. Inclusive o Dom Pedro II, ele era maçom. E esse nomezinho aqui que eu escrevi, o beneplácito, ele era um direito do Dom Pedro II desde que o Império foi criado. O que é esse nomezinho chato, beneplácito? Pode cair em prova, então é bom vocês lembrarem. O Dom Pedro I e o Dom Pedro II, eles tinham o poder, pela Constituição do Brasil, de negar algumas ordens do Vaticano. Eles tinham se dado esse poder, que eles chamavam de beneplácito. Então, quando o Papa, lá na Itália, expulsa os maçons da Igreja Católica, o Dom Pedro II, né, que era um maçom, ele vai dizer que não. Aqui no Brasil, o maçom pode ser da Igreja Católica, sim. E daí isso vai gerar um desconforto ainda maior, porque o imperador do Brasil vai bater de frente com o Papa. Isso é algo inédito nesse momento, principalmente aqui no Brasil. Então, os católicos do Brasil vão estar cada vez mais descontentes com o Dom Pedro II, porque vão ver o Dom Pedro II como um herege, como uma pessoa que não tem respeito à Igreja, que não tem respeito ao Vaticano. Isso vai acabar prejudicando a visão que a população vai ter da monarquia no geral. Certo, gente? Estão vivos? Se você não fala nada, eu acho que caiu a ligação. Certo. Galera, aqui a gente já vai começar a falar de umas coisas um pouco mais delicadas, algumas coisas mais importantes. Agora a gente vai falar do que realmente vai mexer na queda do império, que é o dinheiro, que é a questão mais econômica. Isso aqui a gente já conversou nas aulas passadas sobre o descontentamento dos proprietários dos escravos, porque eles não tiveram a libertação desses escravos indenizada. Então, eles viam todas as leis escravocratas, as leis ali abolicionistas, como grandes prejuízos, como grandes leis que prejudicavam o seu negócio econômico. Eles queriam, pelo menos, que a coroa desse algum dinheiro para eles quando eles libertassem os escravos, que nesse momento já era inevitável. Mas a coroa não vai dar esse dinheiro, não vai indenizá-los. Então, esses grandes proprietários de terra vão se voltar contra o império depois da abolição. E é bem expressiva esse descontentamento se a gente olhar nas datas, né? A abolição ela acontece em 1878. O império cai em 1889. Cai um ano depois. Então, sempre que eu falo que a escravidão era um dos pilares do império, e quando ela cai, o império cai junto, é literal. Quando a escravidão ela é abolida em 88, um ano depois, o império deixa de existir. Certo? Seguindo, gente, para uma questão econômica um pouco mais genérica, um pouco mais geral, a gente tem que falar do meio rural e do meio urbano. No meio rural, era basicamente o que a gente acabou de falar sobre a escravidão. No meio rural, a mão de obra escrava era mais utilizada. Então, quando acontece a abolição, os proprietários de terra vão ficar descontentes com o governo. E no meio urbano, eles também vão estar descontentes, mas por outros motivos. Eles vão querer que a indústria cresça no meio urbano. Os grandes proprietários como é que é o nome da palavra? Desculpa. Das forças de trabalho, o grande proprietário das máquinas, das fábricas, eles vão estar muito descontentes com o governo porque o governo não vai investir nesse setor. O Dom Pedro II, ele até tenta investir um pouco na indústria lá no início do governo dele, mas ele vai mudar de ideia várias vezes porque ele vai sofrer muita pressão por vários lugares e tal.
os caras lá do café vão fazer muita pressão e, no fim, a indústria vai ficar muito negligenciada. A indústria só vai crescer no Brasil lá na época do Getúlio Vargas, de fato. Assim, vai ser um negócio bem expressivo, vai ser um negócio que vai explodir naquele momento. Então, nesse momento aqui, a indústria ainda é muito negligenciada, ela é muito fraca. E por causa disso, no meio urbano também, o pessoal tá muito puto, muito pistola com o governo. Ok? E por fim, pessoal, a gente tem que falar um pouco sobre a questão militar. A questão militar talvez seja o último prego no caixão do Império. Porque, de fato, como eu falei, são os militares que vão dar o golpe, os militares que vão governar o país nos primeiros anos da República. E eles vão estar descontentes com uma série de coisas. Esse descontentamento ele vai começar principalmente na Guerra do Paraguai. Porque antes da Guerra do Paraguai, a gente não vai ter um exército oficial no Brasil, um exército profissional. A gente vai ter grupos que estão ali nos locais de fronteira, as guardas nacionais, né, aquelas forças militares que vão lutar contra o Uruguai, contra ali o Paraguai nessas guerras. E é na Guerra do Paraguai que o exército tenta se profissionalizar, pelo menos no mínimo. Porque essa guerra ela vai ser tão grande, vai ser tão pesada, que vai exigir do Brasil um nível de organização muito maior. E eles vão estar descontentes com o governo porque eles não vão achar que eles foram recompensados o suficiente pelo trabalho que eles fizeram na Guerra do Paraguai. Eles vão perder muitos homens, eles vão sair de lá fortalecidos, é claro, porque vai ter um exército mais oficial, um exército mais organizado, mas muitas pessoas vão morrer nessa guerra, muitos soldados vão voltar mutilados nessa guerra, e isso vai deixar os militares muito descontentes com a má administração do governo. Além disso, eles não tinham uma série de direitos que hoje a gente tem no nosso exército, né? A gente tem plano de carreira, a gente tem aposentadoria, e eles não tinham isso naquela época. Então, quando ele se aposentava, se o pessoal saía do exército e se aposentava, ele não tinha nenhuma garantia. Se ele continuasse no exército, ele não tinha nenhum tipo de segurança na sua carreira. E, no geral, os salários eles eram muito baixos, né? Eles não tinham uma estabilidade financeira muito grande. Além disso, uma das coisas que vai prejudicar ainda mais a visão dessa galera é que sempre que um militar tentava se expressar contra o governo vai censurá-lo. E isso vai dar muita treta justamente com o Deodoro da Fonseca, o marechal que vai declarar a República. Vai chegar um ponto em que os soldados, os cabos, o pessoal ali mais de patente baixa, vai estar reclamando do governo toda hora, em jornal, em panfleto, e o Dom Pedro vai chegar para o marechal Deodoro da Fonseca e vai falar, olha só, tu controla teus caras aí, porque eles estão falando demais aqui do governo, e isso não pode, sabe? A gente tem que manter uma certa ordem, a gente tem que manter uma certa organização. E o marechal, ele vai simplesmente falar que não vou. Essa galera aqui, eles lutaram do meu lado, eles morreram do meu lado. Tu lembra da Guerra do Paraguai? A Guerra do Paraguai a gente lutou por ti, a gente te defendeu. Então agora tu vai ter que ouvir as reclamações. Inclusive, há relatos de que foi aí que começaram os preparativos do golpe. Né? Porque tem um rumor de que teve uma fala do Marechal Deodoro Fonseca que dizia que se acontecesse algo com o governo, se acontecesse algo que tentasse acabar com o Império, eles não iriam intervir. Então, o momento em que os militares vão romper com o governo vai ser nesse momento da censura, nesse momento onde o Dom Pedro vai pedir que os soldados de baixa patente parem de falar mal do governo e o Marechal Deodoro Fonseca vai dizer que não é problema dele. Certo, gente? Vivos?
Professor, foi esse marechal aí que proclamou a República, né? Alguma coisa assim, né? O próprio, o Marechal Deodoro Fonseca vai ser o cara que vai dar o golpe lá no dia 15 de novembro. Então tu percebe que aí já tem um descontentamento, já tem uma tensão, né? O governo ele não consegue controlar os militares e isso é regra para todas as ocasiões, gente. Se o governo ele trata com os militares, coisa boa não vai sair daí, né? A gente tem que ter pelo menos ali algum tipo de desenvoltura, porque às vezes os militares eles estão a ponto de se levantar contra o governo. A gente vai ver isso aqui, a gente vai ver isso até lá na frente, na questão da legalidade, que foi um caso onde os militares quase tomaram o poder e deram o golpe da ditadura no Brasil, mas eles só não fizeram porque aqui no Rio Grande do Sul, o Brizola ele conseguiu se articular com o Terceiro Exército, que era o exército aqui do Rio Grande do Sul. Então, quando o governo e os militares eles têm uma quebra, aí é um sinal que as coisas não vão dar muito certo. Certo, Yuri, Renan. Okay. Temos mais 20 minutinhos. Tentar não atrasar a professora Raíssa hoje. Por fim, pessoal, os militares eles vão proclamar a República em 15 de novembro de 1889. Esse golpe estava planejado para o dia 21 de novembro, eles têm relatos, mas ele foi adiantado para o dia 15 de novembro. E há relatos de que o pessoal nessa época não estava entendendo muito bem o que aconteceu, porque esse golpe ele foi proclamado a partir de um grande desfile. Então teve muita gente que estava olhando ali o desfile e pensava que era só um desfile, é só um desfile militar, e não sabia que nesse desfile estava sendo proclamada a República. Porque foi algo que a gente até vai falar nas próximas aulas sobre Brasil República, algo que mexeu mais com as elites, vai mexer mais com as classes dominantes do que com as classes mais baixas. Assim como toda mudança política no Brasil, dificilmente as classes mais baixas vão ter uma participação. Então, quando vai ser proclamada a República, a gente está falando de uma proclamação movimentada pelas grandes proprietárias de terra, pelos grandes militares, pelas patentes altas, pela galera que tinha poder mesmo. A população, nesse momento, não vai ter poder para participar. Alguém aí abriu o microfone. Não, só ia perguntar o ano, mas aí tá escrito ali 1893. Pessoal, só tem um comentáriozinho, tá? Eu deixo o ano nas pinturas para vocês verem o ano que ela foi pintada, mas calma que não é o ano que isso aconteceu, tá? Esse golpe ele aconteceu em 15 de novembro de 89. Aquela pintura é de 93. E por que eu coloco isso em todas as pinturas? Porque a gente tem que ter sempre em mente, quando a gente olha algo, que aquilo ali é uma representação. Aquilo ali é uma representação bem posterior do que realmente aconteceu. Não foi assim que aconteceu a proclamação da República, não foi nessa forma, não foi. Talvez tenha sido muito parecida, mas enfim, não foi com essas cores. Isso aqui é uma representação mais heróica, uma representação mais organizada, mais bonita de como de fato aconteceu, certo? Então, sempre quando vocês olharem alguma pintura, alguma representação, não olhem apenas o que aquilo está representando. Olhem quando que ela foi criada, quando é que ela foi pintada, quando é que foi esculpida. Porque isso às vezes nos diz muito mais sobre aquilo que está pintado. Isso é muito comum quando a gente vê estátuas homenageando alguém, quando a gente vê uma pintura homenageando alguém, porque isso quase sempre foi feito muito depois, em um momento político muito diferente. Certo? Okay.
Esses dois carinhas aqui que estão nas fotos, eles vão ser, respectivamente, o primeiro presidente e o segundo presidente do Brasil. O de cima é o Marechal Deodoro da Fonseca, o de baixo, o Marechal Floriano Peixoto. Os dois vão estar envolvidos nesse golpe, mas é o de cima que vai ser o presidente primeiro, né? E o Floriano ele vai ser presidente após isso. Inclusive, é por causa do Floriano Peixoto que a ilha de Florianópolis tem esse nome. Pequena curiosidade aqui, porque ele vai se envolver numa rebelião na ilha de Florianópolis no início ali do período republicano. E por isso a ilha vai se chamar dessa forma. É importante ressaltar, pessoal, então, só para finalizar a questão da crise, o erro da monarquia foi não ter se adaptado às mudanças econômicas e sociais, e não necessariamente mudanças políticas. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que todo aquele ideal republicano, todo aquele partido que foi criado com esses ideais iluministas, etc., tudo isso aí realmente movimentou a opinião pública contra o imperador. Mas não foi suficiente para que a monarquia acabasse. A monarquia só vai acabar porque ela não se adaptou às mudanças econômico-sociais. Ela não se curvou aos proprietários de terra, aos industriais. Ela não acalmou os militares. E foi isso que, eventualmente, vai transformar um governo estável, com poucos conflitos, como foi lá o início do segundo reinado, num governo em crise que vai dar lugar à república. Certo, gente? Alguma dúvida? Alguma questão? Este é o momento. Kevin perguntou, senhor, não tem gente que até hoje endeusa o Dom Pedro II? E pior que sim, Kevin. É muito bizarro, porque existe todo um movimento hoje em dia de volta à monarquia, né? O pessoal ele tem uma ideia muito embelezada, muito mítica do que foi o Império. E como eu já comentei em algumas aulas passadas, o pessoal acha que o Império era perfeito, que todo mundo vivia feliz, todo mundo vivia próspero, e que a gente deveria voltar a isso. Outra coisa que o pessoal fala do Dom Pedro II é que eles veem o Dom Pedro II como um cara muitíssimo preparado. Afinal, ele foi ensinado a governar desde que ele nasceu. O papel todo dele, desde que ele nasceu, era governar o Brasil. Então, eles gostam muito dessa ideia de um cara que é preparado para governar desde que nasce, desde que é muito novo. Sendo que esse é o papel de todo governante monarca, né? Ele é preparado para governar desde que nasce, todo governante. Então o pessoal ele endeusa o Dom Pedro II de uma forma muito errônea, né? O pessoal mitifica ele de uma forma que ele não foi. O Renan perguntou ali qual foi a opinião geral da classe mais baixa na época sobre a mudança de império para república. E a opinião das classes mais baixas foi a mesma opinião que teve quando foi de colônia para império. Não teve muita opinião. Para eles não fez muita diferença, para eles não teve um impacto muito grande. O impacto foi nas classes mais altas, nas elites, nos grandes proprietários de terra. Tem até uma história bem curiosa que vocês certamente... Nossa, é certo que vocês vão falar em literatura, que era do livro Esaú Jacó, do Machado de Assis. Tem uma cena ali no livro, um momento ali no livro, que tem um padeiro, e esse padeiro, ele coloca o nome de sua padaria de O Império. Só que a República é proclamada. Então, o que ele faz? Ele pega e simplesmente muda o nome para a República. E isso é uma crítica que o Machado de Assis faz à falta de impacto que essa mudança teve nas classes mais baixas. Qual foi o impacto? Não foi nada. Eles só viam isso como uma mudança de nome mesmo. Porque na
origem não mudava o... Como é que eu posso frasear isso? O conteúdo não mudava para as pessoas das classes mais baixas, só mudava a embalagem, só mudava o nome. O Yuri perguntou uma coisa muito complexa para responder. Senhor, qual é o mais difícil de derrubar, um totalitarismo ou um reinado? Tecnicamente, o reinado ele é totalitário, o reinado ele é autoritário, né? O totalitarismo ele é um tipo de governo que vai surgir lá na Segunda Guerra Mundial, lá no segundo, na segunda década do século XX até a Segunda Guerra Mundial, e é algo um pouco diferente. E quando a gente pensa em fascismo, em nazismo, em franquismo, é um tipo de autoritarismo um pouco diferente do reinado, porque tu não tem um rei, tu não tem um imperador, mas tu tem um líder idealizado e tu tem um líder adorado, de certa forma, pela sua população. Mas é um pouquinho diferente do reinado. Claro, o que é mais difícil de derrubar? Vai depender das circunstâncias, né? Todos os totalitarismos que a gente viu vão ser derrubados de formas diferentes. Da mesma forma que os reinados eles vão ser derrubados de formas diferentes. Depende muito do contexto do lugar e contexto da época. Sei que essa resposta é meio... não respondeu nada, mas é que na história a gente acaba sendo um pouco refém do contexto. Tudo que a gente tem que responder, a gente tem que olhar para onde e quando aconteceu. Porque se a gente não sabe onde e quando, a gente acaba ficando meio de mãos atadas. Certo, pessoal? Sim, senhor. Pessoal, tá tranquilo aqui a questão da queda do Império, da transição para a República, desculpa. Entenderam os motivos pelos quais o Dom Pedro II entrou em crise? É uma trajetória longa, né? Porque começa lá com o Dom Pedro I, que já não tá muito bom. Quando o Dom Pedro II ele assume, ele consegue organizar um pouco a casa e tem um período ali de estabilidade, mas logo depois a coisa piora e só vai para baixo, né? Ok. Pessoal, vamos tentar responder algumas perguntas da aula passada até, para ver se vocês estão ligados, tá? Estão vendo aí? Pessoal, Sim, senhor, tá aparecendo aqui. beleza. Gente, vamos tentar relembrar um pouco aquilo que a gente falou na aula passada sobre a imigração, sobre a escravidão. E vamos falar dessa lei aqui, que eu falei que foi muito importante, cai bastante em prova. Na verdade, cai em várias questões que eu separei aqui para vocês, mas eu vou dar só algumas para a gente não passar do tempo e matar a Sra. Raíssa do coração. Tá? URGS de 2014 considera as seguintes afirmações sobre a Lei de Terras de 1850. Primeira afirmação: legislou pela primeira vez a propriedade privada no país, essencial para a modernização capitalista da nação. Segundo, possibilitou a compra de terras por imigrantes, independente do tempo de permanência no país. E terceiro, proibiu a doação de terras públicas. Tempo. Yuri vai de A. Kevin palpita D. Natalie vai de C.
Vinícius vai de C também. Renata de D. Tá bem variado, tá bem variado. Renan de D. Vamos olhar, pessoal. Quem respondeu C acertou. E vamos ver o que a C tá certa. Apenas a afirmação número 1 e a afirmação número 3. A afirmação número 1, né, dizendo que essa lei legislou pela primeira vez sobre a propriedade privada, né, ele realmente vai privatizar a propriedade pública, vai pegar aquela propriedade que era do governo e vai cercar e dar um dono a ela, então tá certo. Terceira afirmação, proibiu a doação de terras públicas. A gente até falou bem extensamente o porquê que a doação de terras públicas virou um problema, né, nesse momento, então por isso que o governo teve que proibir essa prática. E a segunda, por que a segunda está errada? Porque possibilitou a compra de terras independente do tempo de permanência. A lei ela tinha alguns requisitos para ser aplicada, e a permanência no país era uma delas, o tempo de permanência. Então, tu não podia simplesmente chegar aqui e já comprar uma terra, tu tinha que ficar aqui alguns meses para tu poder ter esse direito. Então, é por isso que a 2 ela está incorreta. A alternativa C é a alternativa que vocês deveriam marcar. Beleza? Professor, Fale. mas a proibição de terra ali, no caso, eu fiquei meio confuso porque ali pareceu que era, no geral, proibir a terra para as pessoas pobres e para pessoas ricas, no caso. Aí eu pensava que o senhor tinha dito que eles não doavam terras para as pessoas pobres, mas somente para as pessoas ricas, para que elas pudessem, né, para que elas tivessem condições, elas teriam, né, no caso, condições de plantar em cima das terras e gerar lucro, né? Eu entendi, mas vamos tentar ver qual era a lógica do momento, tá? Qual era o problema de tu doar terras? Ou melhor, quem é que doava terras e por quê? Quem doava terras nesse momento, né, a sua grande maioria, vão ser os grandes fazendeiros, vão ser os grandes proprietários de terra, que normalmente tinham quilômetros, hectares e hectares de fazenda. Então eles chamavam um imigrante lá da Europa para cá e doavam um pedacinho de terra ali nas cercanias da sua fazenda. Isso, por um certo ponto de vista, é bom para o imigrante, né? Mas a gente tem que lembrar que os fazendeiros e os imigrantes, eles desenvolveram uma relação de parceria que, na verdade, era uma servidão. O fazendeiro, ele fazia de tudo para que o imigrante ficasse ligado a ele, devesse a ele alguma coisa, tivesse que sempre pedir favores para o fazendeiro. E, na verdade, então, essa doação de terras que o fazendeiro vai dar para os imigrantes, doação de suas terras, vai ser uma grande forma de tu prender os imigrantes sobre o teu poder, né? Que é algo muito parecido com o que provavelmente vocês estão vendo em Idade Média, lá em História Geral, né? Então, quando o fazendeiro doava as terras, na verdade, ele estava amarrando o imigrante ao seu poder. E isso era algo que o governo ele começou a combater, porque o governo viu que os imigrantes já não estavam mais vendo algo vantajoso nessa relação, né? A imigração estava diminuindo justamente porque os imigrantes viam o Brasil como um lugar ruim para emigrar. Então eles proibiam essa prática de doação de terras. Ok? Seguindo, gente, ainda sobre a lei de terras do Enem. O Enem é um pouquinho mais direto nesse sentido aqui. Com a lei de terras, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra com pagamento em dinheiro. Logo, a gente sabe que doação não era mais possível. Isso limitava, ou mesmo praticamente impedia, o acesso à terra para os trabalhadores escravos que conquistavam a liberdade. O fato legal evidenciado no texto acentuou o processo de A. Reforma agrária, B. Expansão mercantil, C. Concentração fundiária, D. Desruralização da elite ou E. Mecanização da produção. O que essa lei acabou contribuindo?
Vinícius falou B. Alguém mais tem coisas a chutar? Renata vai de B. Giovana vai de C. Solene vai de D. Bem variado, bem variado. Kevin vai de C. Ele vai de B, vamos ver. C, B. Bem, o pessoal tá mais nas três ali do meio, né? B, C e D. Mas vamos ver. E a resposta é C, concentração fundiária. Por que que a B e a D não estão corretas? A B ela não está correta porque esse processo da lei de terras não vai expandir os mercados. Né? Isso não vai ser o ponto da lei de terras, não vai ser expandir o mercado. O ponto da lei de terras é regulamentar o modo de propriedade que vai ser instituído no Brasil nesse momento. O D também está errado porque não vai ser uma desruralização da elite, vai ser justamente o contrário, a elite vai ainda estar ligada ao meio rural. Essa lei de terras ela vai lidar principalmente com as terras rurais, né? Terras de plantio. Nesse momento, o meio urbano não vai ser o foco da discussão pública. Então, o C é o que mais se aproxima da verdade, concentração fundiária. E concentração fundiária, tu vai ter muita terra na mão de uma quantidade pequena de pessoas. E como é que a gente vê isso no texto? O texto está te falando que tu colocando um preço na terra, isso vai limitar ou até impedir o acesso à terra para aqueles trabalhadores que eram escravizados e que não tinham tanto dinheiro assim. Então é essa a vibe da questão. Certo, gente? Pessoal, só para finalizar, vamos falar de uma única questão, só para a gente não só falar de lei de terras, né? Vamos ver. Observe as figuras abaixo. Essas duas figuras aqui eu até mostrei nas aulas. A primeira é de um escravizado sendo torturado pela chibata e a segunda é de uma moradia escrava. E após olhar as figuras abaixo, considere as seguintes afirmações sobre o processo escravista no Brasil. Então vamos ver essas afirmações e ver quais estão certas. Primeira, as relações sociais entre senhores e escravos no Brasil eram definidas pelo equilíbrio de poder estabelecido pela miscigenação, conferindo à experiência histórica brasileira o caráter de democracia racial. Segundo, os africanos deportados da África para a América desenvolveram mecanismos de sociabilidade, constituindo famílias e formas de identidades sociais. Terceiro, a Lei Áurea, além da emancipação dos escravos, decretava uma série de benefícios sociais e políticos para os libertos. Quais alternativas estão corretas, pessoal? Isso aqui é um pouco bem mais fácil, né, gente? Por eliminação também. A gente consegue delimitar bem a nossa resposta. O pessoal no chat está chutando tudo no... Mais alguém se arrisca? Alguém tem uma opinião diferente? Vamos ali. O Renan não entendeu a afirmação 1, vamos ver ela. Vamos explicar essa afirmação, a afirmação 1 e 2 e 3, quando a gente vê a resposta. E a resposta é B. Apenas a 2 está correta. Tá? Por que apenas a 2 está correta, gente? Por que a 1 e a 3 estão erradas? A 1. As relações sociais entre escravos e senhores. Vamos ver aqui o Renan não entendeu.
no Brasil eram definidas pelo equilíbrio de poder estabelecido pela miscigenação, conferindo à experiência histórica brasileira o caráter de democracia racial. O que a UNE está falando, basicamente, é que, por causa da miscigenação, tanto os escravos quanto os senhores tinham equilíbrio de poder, eles estavam no mesmo patamar, né? E que isso foi chamado de democracia racial. Na aula passada a gente falou especificamente sobre esse mito da democracia racial. Esse mito de que, por o Brasil ser um estado miscigenado, um estado de mistura de raças, essas raças viveriam em harmonia, em equilíbrio. E a gente viu que isso é um mito, né? A democracia racial, ela não existe. E é exatamente isso que está errado na primeira afirmação. Ela está dizendo que a democracia social existe e que os escravos e senhores viviam em equilíbrio, e não aconteceu. A 3, ela já é um pouco mais na nossa cara, né? A Lei Áurea, além da emancipação, decretava uma série de benefícios sociais e políticos. A gente viu que a Lei Áurea não deu benefício nenhum. No momento, tu era escravizado, estava ali trabalhando forçado para um senhor. No outro momento, tu estava na rua sem nenhum tipo de reparação. O governo não te dava nenhum auxílio, não te dava nenhum amparo para tu viver a tua vida a partir desse momento. Então, benefícios sociais políticos para libertos? Errado. Só por isso, pessoal, só de sabendo que a 1 e a 3 estão erradas, a gente já poderia marcar a alternativa 2. Porque é o que sobra, né? Mas vamos ler a 2. Os africanos deportados da África para a América desenvolveram um mecanismo de sociabilidade, constituindo famílias e formas de identidade social. E o que isso quer dizer? Que quando essas pessoas vieram para cá, elas acabaram criando meios de resistir. E um desses meios de resistir era justamente constituindo famílias, constituindo grupos que eles pudessem ser mais fortes, unidos. Professor, Certo? Fala, Yuri. professor, tem uma coisa que eu me lembrei agora, vendo ali a imagem 1 ali, que, tipo assim, eles nunca colocavam uma pessoa branca. Às vezes sim, mas eles preferiam muito mais colocar uma pessoa negra açoitando outra pessoa negra, outro escravo, para que os outros escravos não pegassem, por exemplo, uma raiva, tipo, uma raiva das pessoas brancas, no caso. Então, eles usavam sempre outro escravo para bater no mesmo. A gente tem que lembrar sempre que isso aqui é uma representação, né? É uma pintura que alguém decidiu pintar para divulgar o que acontecia aqui. Então, tudo isso aqui é moldado à mente do pintor. Além disso, esses trabalhos mais violentos, esses trabalhos mais sujos, por assim dizer, eram sim relegados a pessoas de classes mais baixas. E não era incomum tu ver uma pessoa negra fazendo esse trabalho, porque era um trabalho relegado justamente a pessoas mais pobres, né? O senhor de engenho, aquele cara mais rico que controla a fazenda, ele dificilmente vai colocar a mão na massa para punir alguém. Ele vai pedir para alguém que trabalha para ele fazer isso. E é por isso que a gente vê, às vezes, esse tipo de imagem. Certo, pessoal? Tranquilo? Vou liberá-los, porque senão a Sora Raíssa me mata mais uma vez. Tá? E estudem. Na aula que vem a gente vai entrar no período republicano, que é um período bem legal, bem próximo da gente. E a gente vai fazer várias comparações. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.